E aí, pessoal, tudo bom? A gente agora vai falar de uma revisão bem legalzinha para você. Isomerias. Bebê, vamos lá. Pouco papo e muita questão. Vamos ver, pessoal. Isomeria, a gente vai dividir isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria espacial, a gente ainda vai dividir em cis, trans e ótica. Né? Cis trans é também chamada de isomeria geométrica. Então, olha bem, a isomeria plana, que é a mais simples, aquela que você resolve olhando apenas para a fórmula. Então, a isomeria plana, ela pode se dividir em isômeros que têm a mesma função e isômeros que têm função diferente. Quais são os que têm a mesma função? Cadeia ou núcleo, metameria ou compensação, isomeria de posição. E os que têm funções diferentes é isomeria funcional e tautomeria. Olha bem, rapidinho, a isomeria de cadeia ou núcleo é quando os isômeros de mesma função apresentam cadeias diferentes. Como assim? Cadeia aberta com cadeia fechada, normal com ramificada, aberta com fechada, normal, ramificada, aberta com fechada, normal com ramificada. Então muda o tipo de cadeia. Metameria ou compensação é quando tiver heteroátomo. Teve heteroátomo, isomeria de metameria ou compensação. Heteroátomo. Mas o que é o heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre entre carbonos, entre carbonos, entre carbonos. Isomeria de posição, quando muda a posição do radical, metil, etil, propil, fenil, quando muda a posição daquele carbonil fora da cadeia, que é o radical, quando muda a posição do grupo funcional, por exemplo, propan 1-ol e propan 2-ol, mudou a posição do grupo OH, isomeria de posição. Ou quando muda a posição da dupla ou da tripla. Então, cadeia, metameria e posição são isomerias da mesma função. A isomeria funcional, ela tem funções diferentes. Por exemplo, quando eu tenho álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster, álcool e éter, aldeído e cetona, ácido e éster, álcool e éter, aldeído e cetona, ácido e éster, álcool e éter, aldeído e cetona, ácido e éster, álcool e éter, aldeído e cetona, ácido e éster. Aí, nesse caso, eu tenho isomeria funcional. E a tautomeria é quando eu tiver enol, exatamente, OH ligado a carbono insaturado. Enol primário vai dar origem ao que a gente chama de aldeído por tautomeria, não é? E enol secundário dá origem à cetona. Bem, pessoal, a outra isomeria é a isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Então, olha, eu tenho por obrigação ter uma dupla entre carbonos se a cadeia for aberta e os ligantes são diferentes. Os ligantes são diferentes. Os ligantes são diferentes. Nesse caso, se os ligantes iguais estiverem do mesmo lado, cis. Se os ligantes iguais estiverem em lados opostos, trans. Então você tem aqui, ó, por exemplo, tem dupla? Tem. Os ligantes de cada carbono são diferentes entre si? São. Mas os ligantes OH e OH estão do mesmo lado. Essa molécula é cis, ela é polar. Aqui, ó, OH e OH estão em lados opostos. Essa molécula é trans, ela é apolar. Então, pessoal, se a cadeia for dada, for bem grandona, quando ele coloca grande, lembra, olha, se a dupla tiver feito um triângulozinho assim, ó, rezando, trans, 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 trans. E se for um patamar cis, então trans, cis, trans, cis, trans, cis, trans, cis, quando a cadeia for grande é para ver assim, tá? Olha, não esquece esse dado aqui. O isômero trans, ele tem a termodinâmica dele mais estável, porque o trans é uma molécula apolar, então ele é termodinamicamente mais estável. Guarda aí, ele tem menor ponto de ebulição e maior ponto de fusão. Na medicina, a gente tem casos diversos de isomeria. Remédio mesmo, você vai ver que a maioria tem casos com isomeria. Mas olha que lindo, na isomeria cis-trans, a gente tem, olha, a retina, a camada posterior do olho, com as células fotorreceptoras
todas com cisretinal. Mas o cisretinal só gera um impulso elétrico que vai para o cérebro transformar numa imagem se ele se transformar em transretinal através da luz. Então, o cisretinal, isômero cis, bateu a luz, se transforma no transretinal, e aí sim, a pessoa pode ser cega com todo o aparelho ocular bom, mas sem ter essa capacidade, essa isomerização, quando um isômero se transforma em outro. Então, por exemplo, a falta da vitamina A dá esse problema. Lembra que a gente chama em biologia de cegueira noturna. Olha que coisa legal, pessoal. Outro detalhe que eu queria que vocês lembrassem é o isômero E e o isômero Z. É misturado em prova com cis e trans. Z é como se fosse cis e E é como se fosse trans. Mas não é a mesma coisa. Veja, é isômero geométrico, claro, né? Tem um dupla entre os carbonos na cadeia aberta e os ligantes são diferentes. Só que eu só chamo de Z, que é o cis, se todo mundo for diferente, tá vendo? Todo. H é diferente de CH3, que é diferente de cloro, que é diferente de flúor. E os dois de maiores números atômicos estiverem do mesmo lado. Se os dois de maiores números atômicos estiverem em lados opostos, aí eu não chamo de Z, eu chamo de E ou trans, tá bom? E a isomeria óptica? A isomeria óptica é o caso, para fechar toda a revisão, onde você vai ter o quê? A capacidade de desviar a luz polarizada. Então, você só tem isomeria óptica se tiver a molécula assimétrica. A molécula. E a molécula, para ser assimétrica, ou ela tem um carbono quiral, ou ela é um aleno. Ou ela tem carbono quiral, ou ela é um aleno. Aleno é um alcadieno com duas duplas no mesmo carbono. Se, pessoal, a luz polarizada, aquela que gira em único plano, passar por uma solução e desviar para a direita, eu digo, olha, desviou a luz polarizada, tem isomeria óptica, então ou tem carbono quiral ou é um aleno, né? E se desviar para a direita é destrógeno, isômero destrógeno. Se desviar para a esquerda é um isômero levógeno. Esse par de isômero destro e levo, a gente chama de par de isômero chamado de enantiômero, enantiomorfos ou antípodas ópticos. Eles têm capacidades biológicas totalmente diferentes. Só para tu ter uma ideia, um par de isômero óptico muito conhecido, Vic-Vaporub e metanfetamina, é a mesma molécula, tudo direitinho, só que um desvia a luz polarizada para a direita e outro desvia para a esquerda. Isso dá uma propriedade biológica totalmente diferente. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham feito uma revisão legal de isomeria óptica. E, ó, a gente tá aqui. Conta comigo, tá? Beijão, pessoal. Valeu.